A L-tianina é um aminoácido encontrado em Camellia sinensis, uma família de chá, popularmente conhecida como chá verde, correspondendo a cerca de 50% dos aminoácidos encontrados nesse chá. É um composto hidrossolúvel e, quando ingerido de forma oral, é absorvido no intestino delgado. A L-tianina atravessa a barreira hematoencefálica, sendo transportada majoritariamente pelo aminoácido leucina. Por possuir capacidade de modular a secreção de neurotransmissores, principalmente de serotonina e dopamina, e de ser um antagonista do receptor de glutamato, um importante neurotransmissor excitatório, diversos estudos têm relacionado o uso de L-theanina ao aumento do bem-estar e estado de relaxamento, melhoria na cognição, regulação da pressão arterial e neuroproteção. Alguns trabalhos chegaram a mencionar o uso de L-theanina na prevenção de doenças vasculares, além de ajudar na prevenção e tratamento de câncer. Mecanismo de ação. Os mecanismos pelos quais a L-theanina exerce os seus efeitos ainda não foram muito bem elucidados. Contudo, tem-se notado em diversos estudos o potencial de melhora cognitiva com a L-theanina, que está sendo relacionado ao aumento da capacidade de atenção, aprendizado e memória. Essa melhora da cognição possivelmente está associada com o aumento dos níveis de dopamina, responsável por aumentar a capacidade cognitiva, e também pela capacidade de a tianina gerar aumento da produção do fator de crescimento neural, por meio do aumento na concentração do RNA mensageiro, molécula que contém informações genéticas desse fator. Outro fator que desenvolve os efeitos da L-tianina é a sua promoção de bloqueio parcial aos receptores de glutamato, que é uma substância responsável por efeitos excitatórios, que diminui, portanto, a sua ação, promovendo também efeitos neuroprotetores. A proteção neural que ocorre acontece porque o glutamato é responsável por acelerar a morte celular. Desse modo, o bloqueio dos receptores prolonga a vida das células cerebrais, diminuindo a excitotoxicidade do glutamato e impedindo a rápida degeneração celular do cérebro. Além disso, sabe-se que a L-tianina é capaz de modular a concentração de serotonina no organismo. Porém, alguns estudos realizados obtiveram resultados contraditórios, pois alguns deles demonstraram que o aminoácido promove redução da síntese e aumento da degradação da serotonina, enquanto outros descreveram o contrário, atestando mais níveis de serotonina após a utilização do aminoácido. Portanto, a participação da serotonina ainda não foi bem esclarecida. Um fato interessante da L-tianina é o seu efeito sinérgico com a cafeína, inibindo seus efeitos excitatórios e mantendo o efeito nootrópico da cafeína, que é o aumento do foco, da atenção, da memória e do raciocínio. Um estudo comparou a utilização de cafeína isolada, 50 mg, com cafeína junto com L-tianina, 50 mg de cafeína e 100 mg de tianina. O grupo que utilizou a cafeína e a L-tianina obteve melhores resultados nos parâmetros de cognição. Em outra pesquisa, verificou-se que a ingestão de L-tianina 250 mg com cafeína 150 mg foi capaz de manter e aprimorar todos os efeitos cognitivos da cafeína, enquanto diminuiu a incidência de dores de cabeça. Trata-se, portanto, de uma ótima combinação para usar antes do estudo. Em relação à modulação do estresse, um estudo sobre os efeitos da L-tianina no estresse psicológico e fisiológico, realizado com 12 estudantes masculinos de graduação, mostrou que os indivíduos que ingeriram L-tianina de 200 mg tiveram um efeito anti-estresse com a suplementação, sendo verificada a diminuição da frequência cardíaca e da resposta da imunoglobulina A salivar em relação ao estresse agudo, em comparação ao placebo. Doses e efeitos adversos. Em geral, as doses utilizadas são de 50 a 200 mg por dia em dose única. Estudos mostraram que a L-tianina atinge o seu pico de concentração plasmática cerca de 30 a 50 minutos após sua administração, com concentração máxima no tecido cerebral após cerca de 5 horas de administração. Não são relatados efeitos colaterais ao uso nas doses recomendadas. Entretanto, a FDA não recomenda ultrapassar a dose de 1.200 mg por dia. Além disso, não existem estudos mostrando o efeito tóxico da L-tianina. Portanto, faz-se necessária a realização de estudos aprofundados em relação à utilização a longo prazo do aminoácido. Nota:
Por possuir um pico de concentração plasmática rápido, cerca de 30 minutos após a administração, o uso de L-tianina antes de alguma atividade ou estudo, até mesmo combinado à cafeína, pode ser muito interessante.